Minasan, seja bem-vindo a mais um capítulo do Entre Linhas, onde eu mostro pra vocês como que eu escrevo e planejo as minhas histórias. Claro que você não fica olhando eu digitar no computador todo o documento, todo o livro, toda a história, mas eu mostro pra vocês as partes mais técnicas, digamos assim, de como eu planejo, como eu penso, como eu chego naquele raciocínio final. E o melhor de tudo é que no final dessa série a história vai estar disponível para você ler ela gratuitamente no Wattpad e de repente em outras plataformas também que a gente vai ver mais pra frente. E aí você consegue ver, putz, aquilo que ela pensou e aplicou, ela realmente colocou. Às vezes alguma coisa que eu mudei de ideia na hora, você vai ver lá também refletido. Isso vai ser bacana, porque eu acredito que dessa forma a gente aprende muito mais. Eu estou nessa temporada, digamos assim, do Entre Linhas, é ela que eu estou construindo junto com vocês. Por que uma fanfic? Porque essa fanfic estava lá já desde 2016 parada, que foi quando eu decidi montar o canal, para você ter uma noção como planejamento é importante. Eu estou um ano só planejando e estudando montar o canal, e só agora, em 2019, eu consegui colocar ele assim do jeito que eu queria. Fiz outras tentativas antes, mas não estava dando muito certo. E quando você escreve, você também passa por isso, tá? Veio uma pessoa me perguntar na minha lista de transmissão do WhatsApp se você não tá dentro da minha lista de transmissão. Tem um outro link aqui embaixo na descrição, que é assim, quer aprender a escrever uma boa história? Baixa o e-book. Quando você baixa esse e-book, você vai ter o e-book para você ler e aprender a escrever uma estrutura, uma boa história em 3 passos simples, tá? Nada muito rebuscado, mas que vai te ajudar nos seus primeiros passos. Você cai na minha lista do WhatsApp e, obviamente, você tem que confirmar se você quer fazer parte dela ou não. Eu não fico mandando conteúdo para quem não quer. Até porque, se quiser sair também, pode sair à vontade. Eu só quero mandar conteúdo, conversar, tirar dúvidas com quem realmente quer, na verdade. Não vou ficar prendendo ninguém lá, não é spam. Então, uma pessoa veio me perguntar e estava com dúvida porque eu não estava conseguindo fazer a descrição melhor das histórias, achava que o capítulo estava ficando muito curto e que de repente talvez ele não esteja botando muito detalhe. Eu ajudei ele a montar as cenas dele, digamos assim, eu dei dica de como montar a cena, a gente vai ver isso no próximo capítulo de Entre Linhas. E, é, e depois no final, conversando, eu perguntei, mas deixa eu perguntar pra você, essa é a sua primeira história? E ele falou assim, é a minha primeira história. Eu falei, cara, tá explicado, relaxa e escreve o que você tem que escrever agora, escreve o que você quer escrever agora, porque o que você vai ter daqui pra frente é ganhar experiência. Não queira ser bom de primeira, entendeu? Como eu falei, o exemplo do meu canal, eu demorei 1 ano e pouco, mais de 1 ano aí, né, tentando, fazendo e tal, e etc. Desde 2017 estudando, colocando várias coisas no ar, tirando, criando canal, descriando o canal, até chegar no modelo que eu realmente queria, que era o Lição Nerd.
Oi, Daniels. Esse é meu gato ajudante. De vez em quando ele aparece por aqui. Voltando, nada que você faça de primeiro, então se é a sua primeira história, relaxe. Por isso até que eu comecei com uma fanfic, porque eu acho que pode ser mais fácil para as pessoas começarem a aprender a escrever uma boa história através de uma fanfic. Eu comecei assim, daí eu tomei gosto para escrever outras coisas e começar a escrever histórias originais. Tá, então vamos lá. Aqui nós temos planejamento, Ribbon Despertar da Alma Ninja. E aqui eu só quero mostrar que eu já tenho algumas coisas prontas, tá? Eu tenho aqui a minha tabela de personagens. Tem uns aqui que eu não quero mostrar pra vocês ainda. Até porque eu espero que vocês leiam a história. Então, algumas coisas eu não tenho como manter segredo, outras coisas o que eu puder eu vou manter. Mas aqui nós temos alguns personagens já. Mas a gente vai falar sobre a construção do personagem depois. O resumo da temporada, que também é o que a gente vai ver mais pra frente. E os capítulos planejados. Eu tenho planejado 13 capítulos, mas ainda assim existem mais capítulos para eu planejar. Eu queria dar um tempo para entender como que esses iam funcionar. Por exemplo, eu já dei uma relida e acho que eu vou juntar alguns. Mas como que a gente chega, então, nessa distribuição de capítulo? É o nervosismo de falar assim, caramba, eu não sei o que escrever, eu só tenho uma ideia. Como que eu vou começar já a planejar o capítulo dela? Como que pode ser, antes mesmo de eu começar a escrever, como que é possível eu planejar esses capítulos? A primeira dica que eu dou para todos os meus alunos é justamente faça os pontos de conflito e de soluções. Por quê? Esses pontos, nada mais nada menos do que é o esqueleto da sua história, entendeu? Os capítulos são os ossinhos, né, que também fazem parte do esqueleto. Mas vamos lá, esses pontos de conflito é como se fossem os órgãos principais, os vitais, é o que faz a sua história pulsar. As outras coisas que vão preenchendo isso é tipo um jogo dos pontos, sabe? Você já ligou pontos? Você tem os pontos principais e você tem que ligar um ponto ao outro. Os pontos de conflito e de solução são esses pontos principais. E os capítulos, as outras cenas que vão entrando, é só para você ligar um ponto ao outro e conseguir fechar a história. Não tem explicação mais fácil do que essa, mas como eu já falei na outra aula, eu tenho uma explicação mais detalhada. Então, como eu contei no último, quando a gente fez lá a última estrutura, eu falei, deixa eu até abrir aqui. E aí eu coloquei a ideia inicial, o grande mal do mundo ninja está selado na muralha da China, porém o selo está se rompendo e é necessário despertar mais uma vez a alma ninja, porque no futuro, né, os ninjas já teriam ficado obsoletos, ninguém ia mais precisar deles, já não existiriam mais e etc, poucos sobraram e seria necessário que eles voltassem. E como eles voltavam, aí eu dei aqui a frase, né, o início da história. Qual é o empurrão da história? Um cientista misterioso recruta jovens peculiares pelo mundo para participar de um estudo na China. Esse, digamos que é a sinopse, sabe? Aquela sinopsezinha bem pequenininha. Existem algumas sinopses que são um pouco maior, que dão mais informações. Essa daqui é aquela que aparece na Netflix em 3 linhas só. É tipo isso, um cientista misterioso recruta jovens peculiares pelo mundo para participar de um estudo na China. E aí, isso já capta a curiosidade e a gente vai destrinchando essa história depois. Assim é como eu gosto de fazer. Primeiro eu selecionei aqueles pontos, resumo a história inteira numa frase só, entendo qual é a ideia que eu quero passar. É muito mais fácil quando você já começa tendo a ideia do que você quer passar. Quando você começa uma história, só sabe assim, eu tenho uma cena que é legal, mas eu não sei qual é a ideia que eu quero passar com aquilo. Começo de qualquer jeito, só para chegar naquela cena que eu imaginei a princípio e depois eu não dou um rumo para aquela história no final, isso é muito ruim. Eu sempre puxo a orelha dos meus alunos com isso. Você precisa ter compromisso com a história quando você começa, para você começar e terminar. Principalmente quando a gente coloca no Wattpad. Eu mesma tenho que levar vários puxões de orelha, porque tem 3 histórias minhas lá que estão abertas sem finalização. Mas foi proposital, porque eu queria só, sabe, anotar as ideias ali, registrar que eu tive aquela ideia, para depois eu começar a discorrer ela.
mas é uma coisa que eu não faço mais. Eu registro agora em outro lugar, anoto em outros lugares, para depois, só quando ela estiver pronta, colocar no Notepad. Ah, Juliana, eu só posso colocar minha história no Notepad quando ela estiver pronta? Não, mas é uma coisa que eu aconselho pelo menos você ter um estoque de capítulos, sei lá, uns 10 capítulos, pelo menos 5 no mínimo, para você ir postando. Se você posta uma vez na semana, eu aconselho pelo menos você ter 10. 5. Se você posta mais, 2 vezes, 10 e assim sucessivamente. Porque se acontece alguma coisa com você durante a semana, para você não perder o ritmo, para você não perder o time, você já tem lá em estoque. E também, às vezes, eu não vou dizer bloqueio criativo, porque quem me conhece, quem me acompanha já sabe que eu não defendo essa questão do bloqueio criativo. Existem técnicas e eu estou preparando um conteúdo para ajudar você que tem esse bloqueio criativo, para você romper ele de uma vez por todas, tá? A gente, quando escreve, principalmente quando a gente parte para o mundo escrita profissional, a gente não pode a gente não pode parar por causa desse bloqueio criativo. Claro que acontece de ficar cansado, desânimo, como qualquer trabalho, tá? E aí é óbvio que tem que sim ter uma parada, respirar para depois pegar. Porque a gente trabalha com a mente, o nosso cérebro fica cansado, é óbvio. Mas a questão do bloqueio criativo, de a história parar em ato durante muito tempo, até eu ter uma nova inspiração, se você for depender disso, talvez você nunca consiga terminar de escrever uma história, ou demore muito tempo e aí você tenha que gastar mais tempo na revisão, porque quando você leva esse tempo de ato, muitas das coisas do início você mesmo não se lembra mais, perdeu ali a linha, sabe? É como se, eu costumo dizer que é como se você fosse costurar uma calça jeans. Você pegar 2 pedaços de uma calça jeans e for costurar, não é igual uma blusa, um tecido mais leve, né? Quando faz um buraquinho ali, não é uma coisinha mais simples. Sempre fica, às vezes, uma marca e tal. Assim, óbvio que isso é relativo, mas geralmente não fica uma liga perfeita, entendeu? Então, isso é complicado. Então, evite esses tempos de hiato, evite com esses planejamentos. Então, já falei sobre a ideia principal e agora a gente vai montar esses pontos de conflito. Meu primeiro ponto de conflito, eu vou montar 3, que é, digamos assim, os pontos principais. E aí, depois, no próximo episódio, eu vou falar sobre as cenas, então a gente vai destrinchar ele um pouco mais, tá bom? Então vamos lá para os pontos de conflito e solução do Ribbon. O primeiro ponto é a jornada de Naomi e S, que eu não vou falar muito o nome deles aqui ainda, para recrutar os jovens peculiares pelo mundo. Eu já jogo as pessoas nesse ponto, é o ponto inicial da história, o que dá o pontapé inicial, que eles precisam sair por ordem do sensei deles, do mestre deles, que eles precisam ir recrutar essas pessoas. Através dos anos, esse mestre fez um experimento e tinham pessoas ao longo do mundo com ele, monitorando essas pessoas. E agora essas pessoas precisam fazer o que eles chamam de a colheita. Eles precisam colher essas pessoas para ir para esse experimento, para ir para esse estudo na China. E isso leva ao quê? Para eles terem que ir nessa jornada e etc. E recrutar essas pessoas leva a conhecer os jovens peculiares e recrutá-lo para o estudo, né? A saída dessa viagem, a consequência dela, o resultado dela é que esses jovens vão ser recrutados e a gente, os leitores vão conhecendo quem são essas pessoas, quem são os participantes desse estudo, já no início do livro. O ponto principal número 2 é a chegada desses jovens na base principal, na Muralha da China, que é a base da Muralha da China, e o impacto principal da personagem da Naomi ao descobrir que ela também faz parte desse experimento, porque ela só estava como a acolhedora, ela acolhia os jovens, ela lia os estudos, ela acompanhava eles, então ela achava que ela estava de fora, mas é revelado que ela faz parte desse experimento. Isso é um ponto muito importante para a história, é uma virada de chave ali, e que é o marco, tipo, do meio da história, sabe? É o marco que a coisa vai começar a andar muito mais violentamente a partir dali pra frente, quando ela consegue entender que ela também faz parte daquele mundo, ela também é um dos recrutados, digamos assim. Na verdade, a primeira. Ah, Juliana, você tá dando spoiler. Como eu avisei, eu não tenho como esconder tudo de vocês. Mas é importante, entendeu? E o que é a consequência disso é a revelação do sensei e do verdadeiro passado dele, né? E aí ele vai se revelar, vai dizer de onde ele veio, quem ele realmente é. E aí vai ser uma surpresa, eu espero que seja uma surpresa tanto para os leitores, e isso também causa um impacto na história como um todo, e a gente consegue entender e encaixar por que eles estão nos dias atuais, quem foi que trouxe eles para cá.
Na verdade, eu acredito que quem é fã mesmo de Naruto vai matar essa logo de cara, não vai ser surpresa nenhuma, mas isso é uma reviravolta pra história importante. E no meio, você vai vendo que a tensão, primeiro, ele só tá descobrindo quem é as pessoas, vamos recrutar. De repente, houve um ponto de revelação, sobre uma mudança naquela história ali, as pessoas que achavam que eram uma determinado tipo de pessoa não é mais, é outra, faz parte daquele grupo, né? Quem eles achavam que estava recrutando não era só um cientista, era uma outra pessoa, que também tem uma importância muito forte na história. Então você já aumenta a tensão daquela história e a gente vem para a tensão principal, que é a primeira batalha, que exige muito dos recrutados e até o ponto de um deles se sacrificar. Aí fica, tipo, vai ter morte, não vai? Nem não necessariamente o sacrifício leva à morte, tá? Pode só o sacrifício, a pessoa pode se sacrificar, pode ficar muito machucada ou perder alguma coisa, mas não necessariamente a morte. E aí, será que alguém vai morrer? Não vai? Já podem começar a fazer o bolão para saber que personagem. Depois que vocês descobrirem os personagens, é óbvio. E que leva a consequência de que os recrutados, então, depois dessa batalha, desse primeiro impacto, esse choque principal, eles entendam a importância desse poder deles. Tipo, até aquele momento de realmente eles entrarem na primeira batalha, eles estavam ali meio no bobo, ai que legal, eu tenho habilidades e tal, não sei o quê, mas pra que isso vai servir, né, e tal. E quando eles realmente têm o primeiro choque, a primeira batalha, eles fazem assim, tipo, cacete, isso realmente é importante, a gente realmente precisa estar aqui, a gente realmente precisa defender o mundo dessas coisas que estão seladas ali dentro da muralha. Então, isso faz a diferença. É o fechamento da história, entendeu? É o fechamento da história, porque tem a batalha, então a batalha vai se finalizar ali, porque eles se preparam para aquela batalha. Eles estão sendo recrutados para aquilo, eles se prepararam para ela, eles estão ali com aquele recrutamento, e aí eles vivem aquela batalha, e depois daquela batalha, então, aí cai na ficha deles de que realmente é importante tudo aquilo que eles estavam fazendo naquele treinamento, eles entendem a responsabilidade deles, então fecha aquele ciclo, a primeira temporada que é baseada, que é pra entender, pra vocês entenderem por que os ninjas estão aqui agora, por que eles tiveram que reviver dessa maneira, por que eles foram chamados, recrutados, qual a importância deles aqui, o peso, então tudo ali fecha. E quando fecha com uma brecha para próximas temporadas, porque eles veem o que tem ali dentro, é a primeira batalha apenas, mas é aquilo, tipo, muito mais ainda está por vir, né? Então, esses são os 3 pontos principais, tá? Meu conselho é que você faça sempre isso para as suas histórias. Você viu que só nesses 3 pontos eu contei o início, o meio e o fim da história. Não tem muitos detalhes, existem pontos que são as cenas que a gente vai ver no próximo capítulo aqui do Entre Linhas. As cenas que eu preciso ligar uma coisa na outra, você vai ver como que isso vai se formar, tá? Eu vou trazer um método de como eu monto as minhas cenas aqui pra vocês. Sempre, gente, na verdade é a base de toda a história, é que tem um objetivo, o porquê daquela cena tá acontecendo, qual é a consequência e qual vai ser a solução. É a mesma coisa aqui dos pontos principais. E como eu falei, é claro que você pode listar vários outros pontos principais, tá? Que são cenas que às vezes que você vê na cabeça, coisas que tem que acontecer ali para ter a marca, sabe, para marcar aquela história, para ter um marco, uma virada de chave, ou a evolução de personagem, e você vai então fazendo isso, mas é aquilo, sempre quando você abre um problema, você precisa solucionar ele, entendeu? Mais pra frente. Não necessariamente, não na mesma hora, como tem aqui, tipo, mas uma coisa leva a outra, sempre tem esse pensamento. Por exemplo, eles saírem na jornada leva ao recrutamento, esse recrutamento leva a eles serem treinados, esse treinamento leva eles a descobrirem coisas dos seus passados, das suas habilidades e etc., que vai levar eles a esse conflito, que vai levar eles a se evoluírem. Então, uma coisa sempre tem que puxar a outra, é isso que é interessante numa história. Fazer uma história que deixar ela aberta, gente, isso é muito complicado e é muito ruim para quem lê, para quem escreve. Tem um quadro que eu tô muito querendo trazer aqui, mas é porque eu preciso. Tem uma fila de conteúdos para fazer para vocês e, assim, quando eu vejo que um tá legal, eu ponho aí que eu trago o outro, até mesmo para alinhar tudo e o próximo conteúdo.
eu quero trazer, a gente desmembrar uma história que já tá feita, tá pronta, histórias de outras pessoas, tá? E eu mostrar pra vocês, olha, por ele ter feito isso daqui, que a história fez um sucesso, por ele ter feito isso daqui, que a história deu errado, entendeu? Então é isso que eu quero trazer também, é importante pra você avaliar. E é importante pra você, como pessoa que quer escrever uma história, como escritor, aprendiz de escritor ou já escritor, leia, assista as coisas com uma análise crítica, entendendo que, poxa, olha, ele não usou os pontos de conflito aqui, ou ele falou que esse personagem tinha um problema com a família, tratou isso daqui, até me tocou, mas depois nunca mais falou desse assunto, tipo, ué, como assim? Deixou esse ponto enorme em aberto. Então, busque isso quando você estiver lendo e avaliando e vendo alguma coisa, avalie, comece a avaliar. Não que você vai criticar o trabalho dos outros positivamente, negativamente, mas para você avaliar e para você ter para você esses pontos, e você aprende. Muitas das coisas que eu aprendi foi justamente lendo, muito antes de fazer cursos, foi lendo e aprendendo a fazer essa avaliação crítica, a aprender lendo e vendo outras histórias acontecerem. Mas só isso, esse foi o episódio de Entre Linhas de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o que são esses pontos de conflito e interesse. Espero que vocês tenham, assim, entendido como a gente faz aqui realmente, porque uma coisa foi eu dar a aula lá e aqui mostrar como eu faço. Tipo, nossa, mas é tão simples assim? Sim. É mais simples do que você imagina. Ah, mas tem muita gente que fala muito, que tem outros métodos, que tem nome daquilo, que você tem que destrinchar aquilo outro, tem que fazer uma planilha, uma tabela. Olha, eu gosto muito de escrever de forma simples. E o planejamento, por mais que seja extremamente necessário, eu também gosto que ele seja de forma simples. Existem, sim, diversos métodos e você pode, sim, se basear neles. Mas essa foi a forma que eu achei mais simples de fazer as coisas. Eu acho que as coisas, para serem eficientes, elas precisam ser simples. Tanto a história quanto o planejamento precisa ser simples. Porque imagina você ter que parar, então, para planejar a sua história, fazer 300 planilhas, demorar, sabe, meses só para planejar a história, e aí você já perde o ritmo para escrever. Eu costumo, assim, vamos estruturar essa história em 7 dias. Que é a proposta do grupo Aprendiz de Escritor, que eu pego as pessoas para aprenderem comigo. 7 dias, cara, vamos lá, 7 dias, né? Em uma semana a gente estrutura essa história, ou no máximo ali 15 dias estourando, só para dar a estrutura, o primeiro planejamento, e aí a gente vai fazendo, e as outras coisas do planejamento, dos detalhes, a gente vai ajustando ao longo da escrita. E no final a gente tem sempre a revisão, que a gente volta e vai lendo os pontos, e aí tem técnicas pra gente revisar, pra entender o que ficou legal, o que não ficou, o que vai sair, o que vai continuar, o que a gente pode incrementar se for o caso. Mas assim, não perde também, tipo, tanto tempo, sabe? Ou achando que tudo é muito complicado e muito rebuscado e precisa de 300 mil planilhas. Planejamento necessário, simples e básico, é esse que eu tô te passando, se quiser seguir. E se você tiver dúvidas, pode me perguntar, deixa aqui nos comentários, ou lá na lista do WhatsApp, ou no direction do Instagram, onde você for me chamar, eu vou, tá bom? Então, beijo grande e até a próxima!